Doutor Boarim, a pandemia do Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, ou novo coronavírus, vem produzindo repercussões de diversas ordens, na ordem médica, na ordem biomédica, na ordem epidemiológica, em escala nunca vistas de forma global. Mas também há repercussões e impactos inimagináveis, doutor Boarim, como os impactos sociais, econômicos, políticos, culturais, históricos, sem precedentes na história recente das epidemias. Eu queria, doutor Boarim, que nesse momento você mostrasse a sua visão, em sua visão, quais serão as mudanças no curto, no médio e no longo prazo. Eu queria que o irmão falasse sobre todos esses impactos causados pelo novo coronavírus. Então, irmão Rodney, nós somos atores, né, nesse palco. Nós estamos participando desse cenário. E estamos sofrendo, todos juntos. E como médico, trabalhando todos os dias com saúde, procurando ajudar as pessoas a resolver seus problemas de saúde, né, eu tenho percebido o seguinte, e tenho certeza que os colegas médicos também têm notado isso. E as pesquisas também apontam para isso, né? Não é só uma percepção clínica. A humanidade está doente, não só por causa do coronavírus. A humanidade já estava doente por causa do seu estilo de vida. É um estilo de vida nocivo à saúde. Nós, como explicamos ontem, massacramos o nosso corpo. Nós só nos preocupamos com a saúde quando estamos doentes, infelizmente. Nós só nos preocupamos com as coisas boas da vida quando perdemos, não é assim? Infelizmente. Então, antes do coronavírus, nós já tínhamos uma saúde, o ser humano, muito comprometido, uma derrocada imunológica. E por isso essa pandemia veio com tanta força. E nós mostramos estudos científicos ontem, apenas alguns, a ponta da ponta de um iceberg, que fundamentam essa opinião. Se nós levássemos uma vida mais saudável, se respeitássemos as leis da natureza, né, talvez nem houvesse pandemia, ou as consequências não seriam tão desastrosas como nós estamos vivenciando hoje. Mas eu noto o seguinte, irmão Rodney, que as pessoas estão vindo mais doentes. Elas estão chegando mais deprimidas. Os níveis de depressão estão crescendo muito. E, normalmente, a depressão está ligada à ansiedade. São duas coisas que são indissociáveis. O quadro de ansiedade e o quadro de depressão, né, que é formado pela distimia e anedonia, quer dizer, a gente perde o prazer na vida. Coisas que antes nos davam alegria, nos davam prazer, deixam de nos motivar, né? E a distimia é quando nós ficamos tristes, angustiados, e não sabemos muitas vezes de onde que vem essa tristeza. Às vezes identificamos, e às vezes não, né? E ficamos permanentemente tristes. Eu noto que isso vem acontecendo. Eu atendo pessoas de um alto poder aquisitivo, pessoas que também precisam de Cristo, e que apesar do seu status sociocultural e econômico, elas chegam muito deprimidas e muito doentes. As pessoas estão comendo muito, estão procurando mecanismos de fuga, irmão Rodney, procurando mecanismos de fuga, e nem sempre são os melhores, né? Eu sempre costumo dizer que o ser humano ele é um criador de problemas. E um problema cria o outro. E a gente entra num círculo vicioso. Deus havia criado originalmente um círculo virtuoso, onde a gente só cresceria. E na eternidade nós vamos só avançar, né, para níveis cada vez mais elevados de alegria, de satisfação, de conhecimento. E o pecado faz exatamente o contrário. O que o pecado faz? Ele nos coloca num ciclo vicioso de degeneração, em que nós vamos afundando no lamaçal da tristeza, no lamaçal da dor, da angústia. É isso que está acontecendo com as pessoas. E a pandemia
está afundando ainda mais as pessoas nesse pântano do desânimo, do desespero. E as pessoas estão procurando mecanismos de fuga, né? E quais são essas, entre aspas, saídas, essas soluções, entre aspas, que as pessoas estão buscando? Álcool, né? Os níveis de alcoolismo estão aumentando, tabagismo, né? Nós temos um programa na clínica que é o antitabágico, e nunca esse programa foi tão frequentado. E as pessoas dizem assim, eu estou fumando muito mais do que antes, eu fumava uma carteira de cigarro, agora eu fumo 2. E isso não basta. Além do cigarro, as pessoas procuram refúgio no álcool, né? Em vez de buscar refúgio em Cristo, né? Que é a verdadeira solução, Deus solucionador de problemas, o verdadeiro solucionador, enquanto nós somos os criadores de problemas. Nós estamos criando problema o tempo inteiro. E Deus, através da sua palavra, ele mostra sempre qual é o caminho, qual é a saída, qual é a solução. Então, as pessoas procuram refúgio no álcool, né? Procuram refúgio nas drogas. Esses dias recebi uma paciente conhecida no Brasil todo, famosa, né? E ela estava com os 3 problemas ao mesmo tempo, né? Com tabagismo, mas ela foi sob essa desculpa, porque a gente não tem suporte para tratar drogadição nem alcoolismo, mas ela foi para tratar tabagismo, né? Então ela estava fumando demais e ela havia escondido o jogo. Também estava dependente de álcool e dependente de drogas. Imaginem que situação, completamente desesperada. E em toda a consulta, eu terminava dizendo, a solução para o seu problema é Cristo. Ele quer abraçar você, ele quer mostrar para você qual é o caminho certo. E ele é o único refúgio verdadeiro. Ele é o único remédio, a única solução para esses problemas. Não existe outra solução, não existe outro caminho, né? Então as pessoas estão procurando essas alternativas e isso faz com que elas afundem cada vez mais nessa areia movediça, né? Em vez de encontrarem respostas, saídas, soluções, o problema vai se agravando cada vez mais. É isso que está acontecendo. E no que diz respeito aos medicamentos, eu tenho certeza que os colegas médicos que estão nos acompanhando, eles devem estar experienciando isso, observando isso no seu dia a dia. As pessoas estão precisando de doses maiores, cada vez maiores de antidepressivos, né? Pessoas que tomavam aí 150 miligramas de bupropiona, um antidepressivo, agora estão precisando de 300, de 450. Estamos tendo que associar a venlafaxina, que é um outro antidepressivo, com a bupropiona, quando a gente não tem que usar uma vortioxectina, que é um antidepressivo de última geração, de ponta, né, para tratar alguns pacientes que já vinham tomando 2 tipos de antidepressivo, quando não temos que associar algum estabilizador de humor, como uma quetiapina. Então, esse espectro está aumentando. Estamos tendo que receitar cada vez mais drogas para as pessoas se manterem minimamente estáveis. E essa não é a solução definitiva. Claro que muitas vezes precisamos dessa bengala química. Eu comparo esses medicamentos como se fossem essa bengalinha, essa muleta química, né? A muleta não é uma coisa boa, uma cadeira de rodas não é uma coisa boa, mas tem momentos que você precisa dessa muleta, senão você vai cair, né? Você precisa desse apoio, senão vai ser pior. Mas sem Cristo, nada disso vai adiantar, nada disso vai resolver o seu problema, né? Ele é a solução definitiva, embora muitas vezes nós não possamos abrir mão desses recursos, primeiramente dos naturais, né, e muitas vezes integrá-los com esses recursos, assim chamados convencionais, alopáticos, a gente chama isso de medicina integrativa, quando a gente integra de uma maneira inteligente, né, os recursos naturais com os recursos convencionais. Irmão Rodney, eu poderia me estender indefinidamente, mas a palestra também envolve aí os colegas, eles têm coisas muito interessantes para falar, para agregar, né? Vou deixar também um pouquinho a palavra com eles, mas poderíamos aí também falar das consequências não só psiquiátricas, mas consequências clínicas, né? Nós estamos num grupo da Clínica Mayo de Nova York, né, que está estudando as consequências do pós-Covid. E uma das que se destacam é exatamente a distimia, são esses transtornos emocionais, depressivos, né, que estão cada vez mais sérios e levando a todas essas consequências, aí com destaque para o alcoolismo, o tabagismo e a adição.
Irmão Joraí, você já trabalhou em diversos continentes, o irmão tem uma visão de mundo. Eu queria que o irmão avaliasse essa fuga humana mencionada pelo Dr. Boarim para os problemas que essa pandemia inevitavelmente tem causado. O confinamento das famílias nas suas casas, algo que nós não imaginaríamos que perdurasse por mais de um ano. Nós pensávamos em meses, estamos aí caminhando para o segundo ano de isolamento, de confinamento. Aulas online, onde os professores perderam o interesse, os alunos ainda mais. A questão da violência doméstica, irmão Joraí, eu estive com um tenente aqui em Uberlândia, na cidade de Uberlândia, o tenente Quirino, e eu perguntei a ele, tenente, a criminalidade na cidade diminuiu? Porque nós estamos em toque de recolher, parece que eu não estou ouvindo mais notícias de assaltos, de criminalidade. Ele falou, sim, diminuiu, mas aumentou a violência doméstica, aumentou o feminicídio, aumentaram os divórcios. Eu queria que o irmão, seguindo a linha de raciocínio do Dr. Boarim, abordasse esse lado social, esse lado em que estamos sendo afetados frontalmente por esta pandemia. É muito triste, né? São dados que não mentem a realidade que nós estamos vivendo. De fato, essas medidas de contenção adotadas pelos governos, como as quarentenas, distanciamento social, especialmente essa política do fique em casa, né? Tem trazido impactos sociais que têm afetado muito as famílias, né? Além dos impactos psicossociais que já foram apresentados pelo Dr. Boarim, né? Veja bem, se as famílias estivessem bem estruturadas na palavra de Deus, estivessem seguindo as orientações da palavra de Deus, que a palavra de Deus diz assim, que nós devemos educar nossos filhos, falar do amor de Deus para elas, apresentar o Deus verdadeiro, desde o momento em que elas se levantam da cama, andando pelo caminho, em todas as circunstâncias, as nossas famílias estariam livres desses problemas que essa pandemia ela tem trazido. Conforme o irmão está mencionando, mas o fato das pessoas ficarem em casa tem revelado, tem trazido um problema muito sério, né? Porque, infelizmente, os casais não tinham ficado tanto tempo juntos, eles passaram a se conhecer mais, e como o irmão disse, se aumentou também a violência doméstica. Só para não ter uma ideia, eu tenho aqui alguns números, né? Mesmo esses números foram dados agora no mês de maio, no mês de março, pela ministra da Família, né? Damares Alves. Ela diz que o país registrou 105.821 denúncias de violência contra a mulher no ano passado. Só no ano passado, né? O número de divórcios realizados em cartórios no Brasil foi o maior da história no segundo semestre de 2020, quando foram contabilizados 43.800 processos, né? A gente percebe aqui o que aconteceu nesta pandemia, né? Mas, por outro lado, nós também devemos entender que as famílias que estavam estruturadas na palavra de Deus, foi uma bênção para elas, mesmo na questão da educação à distância, né? Por exemplo, no Brasil, tem milhões e milhões de famílias que não têm acesso à internet, especialmente aqueles que estudam nas escolas públicas. Elas não estavam preparadas para o ensino à distância. Eu vi uma reportagem há poucos dias de um menino, acredito que foi no Mato Grosso, que ele precisava subir em cima de uma árvore para pegar o sinal da internet para poder receber as aulas online, né? Então fica aí a lição. Desde o século passado, o Espírito de Profecia, Ellen G. White, orientava os pais a educarem seus próprios filhos. Eles diziam que até os primeiros 8 anos de idade, os pais deveriam ser os professores dos seus filhos, né? Então, aqueles pais que já faziam o homeschool, que seria a escola dentro de casa, eles não tiveram nenhum problema nessa situação. Mas os pais que não faziam homeschool, que não estavam preparados para educar as crianças dentro de casa, eles foram impactados, né? Então, eu acredito que isso é uma chamada para as famílias, né?
para aproveitarmos esses momentos quando estamos em casa, para buscar Deus, para reavivar o altar do culto doméstico, né? O culto da manhã, o culto da noite. Agora teríamos mais tempo de estar com a esposa, ajudar nas atividades domésticas, ajudar na educação dos filhos, para que nós não fôssemos tão impactados como estão sendo impactados aqueles que não tinham esse preparo. E também está aí também uma deixa, né? Devemos aproveitar para voltar novamente à questão da educação no lar. A educação, o que nós chamamos de homeschool. Daniel Boarim, o que há diferente nessa pandemia do Covid-19? Porque ela tem sido tão impactante em escala global, atingindo diversas áreas, atingindo a área política, até a nossa cultura. Eu imagino que os nossos costumes culturais, sociais, eles vão mudar mesmo depois do final dessa pandemia. Qual é a sua análise sobre esse ponto? Como todo mundo diz, um novo normal, né? E quando o Alisson estava falando ali, irmão Rodney, eu me lembrei do meu tempo de emergencista, intensivista, lá no passado. Tem estatísticas que mostram que a expectativa do médico é menor do que a expectativa de qualquer outro profissional. Vocês imaginem a tensão. A gente trabalha dia e noite, a gente faz plantões noturnos, frequentemente nos chamam no meio da noite porque tem alguém passando mal. A gente lida com situações críticas, né, limítrofes entre a vida e a morte, né? E estamos lidando com essa realidade, né? Essa realidade lamentável, esse sofrimento todo, como o irmão Alisson bem descreveu. Eu me lembro que há uns 12 anos, 13 anos atrás, eu estava no olho do furacão. Foi lá no H1N1. Vocês se lembram do H1N1? Só que não chegou aos pés nessa pandemia, né? E hoje, nós temos um vírus muito mais agressivo, né, muito mais, com uma infectividade muito maior, e por causa disso, ele vai passando de hospedeiro para hospedeiro. A gente sabe que um vírus RNA, né, é um vírus que faz mutações com muita facilidade. Então, nós temos hoje variantes que são muito mais perigosas, que elas se espalham com mais rapidez, e não só acometem pessoas idosas, quer dizer, os grupos de risco hoje são diferentes. Nós estamos recebendo cada vez mais pessoas jovens, e até mesmo crianças acometidas de Covid-19 e complicando, e muitas delas vindo a óbito. Enquanto, alguns meses atrás, acometia principalmente idosos, acima de 60 anos. Então, nós temos um vírus que nós ainda não entendemos muito bem o comportamento dele. A gente não pode afirmar exatamente qual foi a origem dele. Existem muitos boatos circulando, né? Existem muitos debates a respeito de como esse vírus teria surgido, né? Se foi um acidente biológico ou se foi um acidente de laboratório, mas ele tem características que o distinguem de outros vírus, né? E o mais desafiador de tudo, né, e que nos leva a pensar, a refletir sobre esse momento único da história médica, irmão Rodney, é que hoje, né, o ser humano se vangloria do seu conhecimento científico. E essa soberba, esse orgulho humano, né, ele vem sendo posto em xeque, né, por essa pandemia. Apesar de toda a tecnologia, apesar de todos os avanços médicos, parece que esse inimigo invisível, né, nos desafia o tempo inteiro. E as soluções que encontramos não são suficientes. E parece que a nossa capacidade de racionalização não é suficiente para lidar com as polarizações políticas que estão surgindo. Muitas pessoas, muitas autoridades, muitos pensadores, né, eles estão se deixando levar, influenciar por posicionamentos políticos extremados, enquanto nós deveríamos, nesse momento, abrir a cabeça para ajudar a humanidade. O único objetivo, salvar vidas, deveria ser esse. Né? Um exemplo clássico é a questão que vocês citaram aí muito bem, do lockdown. Né? Trancar as pessoas, aprisionar, não sei quem usou esse termo, acho que o irmão Alisson, quer dizer, aprisionar as pessoas dentro de casa, elas estão dentro de uma prisão.
Né? O doutor Mauro Ribeiro, que é o presidente atual do Conselho Federal de Medicina, ele disse uma coisa que marcou muito. Né? Ele deu uma entrevista na Jovem Pan e ele falou assim: não existem evidências científicas de que o lockdown seja superior, né, às medidas de proteção, como o uso da máscara, álcool gel e distanciamento social. Vejam quantos paradoxos. Quer dizer, essa epidemia, ela escancarou, né, todos esses paradoxos, esses debates, esses confrontos que já existiam antes no mundo médico, mas agora eles se acirraram. E muitas vezes a mola mestra disso tudo é a arrogância. A arrogância. Certas sociedades médicas, elas acabam assumindo uma postura, eu não vou aqui dar nome aos bois, que eu posso considerar arrogante, né? Porque se posicionou de uma maneira no passado e agora as evidências científicas mostram outra coisa, estão apontando em outra direção, mas elas não são capazes de mudar de opinião. Mas eu acho que a vida humana, ela merece a vida humana, todo o saber ancestral e toda a tecnologia médica de ponta ao seu dispor. Né? Então, temos que ser humildes o suficiente nesse momento, humildade. Né? E a humildade, a gente sabe que é uma virtude que o Senhor Jesus ele enfatizou muito, para reconhecer que erramos, né? Que tomamos decisões erradas, até porque não conhecíamos bem o vírus no passado. Não conhecíamos muito bem as respostas do vírus no passado. E agora assumir uma outra postura. Eu tenho que ter essa humildade como médico. Todos nós temos que ser humildes. Deixar-nos convencer por evidências mais fortes. Mesmo que antes tenhamos defendido, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Né? Ele defendia ardorosamente, né? Veementemente, uma posição, né? Pela qual ele estava disposto a dar a vida dele. Mas depois ele reconheceu que estava errado, completamente errado. E ele fez tudo que estava ao seu alcance, com a graça de Deus, para redimir o seu passado. Ele foi convencido, se deixou convencer, foi humilde o suficiente. Então, quando a gente fala, por exemplo, em lockdown, né, a gente fala numa medida que não tem nenhum embasamento científico, né, e que só está causando um verdadeiro desastre econômico, né, e também um desastre social, como o irmão Joraí colocou. As pessoas confinadas dentro de casa, aumenta a violência, aumenta as tensões dentro de casa, né? E um monte de gente, imagine aqui no Brasil, né, em países superpopulosos, densidade demográfica alta, aquele monte de gente dentro de um cubículo. Temos aí o programa Minha Casa Minha Vida, antiga Coab, né? São casas pequenininhas onde vivem 5, 6, 8 pessoas ou mais. Elas estão confinadas, isso vai exatamente na contramão do que a gente ensina, ambiente arejado e distanciamento social. Você aumenta a carga viral dentro desses cubículos. E as pessoas entram em contato com uma quantidade bem maior de vírus. E o resultado é uma doença muito mais grave, se as pessoas ficam confinadas dentro de casa por causa do confinamento, do lockdown. Isso não tem base científica, isso parece muito mais uma decisão de base política. Foi isso que colocou, né, com muita franqueza e muita clareza o nosso presidente do Conselho Federal de Medicina. Não há evidências de que essa medida seja melhor do que as outras. Então, temos que ter humildade para aceitar onde erramos. Né? E nós, individualmente, temos que fazer uma reflexão. Né? Não conhecemos bem esse vírus, agora conhecemos um pouquinho melhor do que no passado. Temos que refletir sobre as nossas posturas, os nossos posicionamentos, né? Inclusive enquanto igreja. É claro que aquilo que a palavra de Deus falou está falado, não temos o que discutir, mas há muita coisa, né, que temos que avaliar de modo sensato, coerente e bem embasado. E esse é um dos pontos, agora já deixando aí um encaminhamento para essa discussão, o assunto das vacinas. Quem sabe chegou a hora daquele que me ouve mudar de opinião, porque estamos diante de uma emergência médica. E todos os recursos que estiverem ao nosso dispor, né, e que provém de uma sabedoria, de uma inteligência, né, inteligência que vem lá do alto, que Deus deu para os seres humanos, para desenvolver essa tecnologia que pode realmente ajudar, nós devemos estar abertos para entender, abertos nesse momento, despojados, desnudados de qualquer preconceito que tenhamos, né, para que vidas sejam poupadas. Né? Bom senso, é um momento de reflexão.
Doutor Boarim, eu apreciei muito a sua fala porque ela nos mostra o equilíbrio. E realmente, grandes problemas deveriam nos unir. Porque normalmente o que nos divide são pequenos problemas, né? Até mesmo na família. O que divide um casal são pequenos problemas. Quando surgem grandes problemas, normalmente o casal se une. E você, doutor Alisson Lima, nos relatasse quais seriam as experiências que estão mais marcando a sua vida profissional e qual tem sido o seu maior desafio diário nesse cenário de guerra. Irmãos, prestem bastante atenção no que eu vou falar agora. Eu vivi o momento mais emocionante da minha vida, do meu trabalho como médico, durante a pandemia. Eu vivencio muitas situações emocionantes, por exemplo, como o quadro da pessoa que ela tem uma parada cardiorrespiratória, você reanima ela e ela volta de novo, né? Tive o caso que aconteceu antes da pandemia, foi isso, de reanimar um rapaz de 42 anos, e 2 semanas depois a esposa entra na sala de emergência onde eu estava e eu gelei, né? Falei, porque eu reconheci ela, eu lembrei, a esposa do rapaz, não lembro o nome dele agora. E ela pegou, estendeu a mão para mim e falou assim, eu vim aqui só para agradecer. Meu esposo, ele está bem, né? E ele está se recuperando em casa, já recebeu alta. Eu vim aqui só para agradecer. E aquilo foi um momento de muita alegria para mim, né? Gratificante, porque não é todo momento que isso acontece. Mas ainda assim, passou longe de ser o momento mais emocionante da minha carreira como médico, ainda principalmente trabalhando com emergência. Nós tivemos momentos muito críticos aqui em Curitiba, onde realmente todos os hospitais e as UTIs estavam lotadas de pacientes graves e muitas mortes todos os dias. Então, eu sempre que saía de casa para trabalhar, eu pensava, Senhor, como que eu vou fazer para falar de Jesus para as pessoas, sendo que não dá tempo, é tanto trabalho, é tanta coisa para fazer, é tanta exaustão, que muitas vezes não dá tempo de você falar para as pessoas. Mas não lembro exatamente qual foi o dia, a data, mas teve um dia que eu saí de casa, isso foi numa segunda-feira de manhã, pensando que eu precisava falar de Jesus para as pessoas. Então, eu passei por uma situação que eu estava cuidando de um setor onde já tinham vários pacientes entubados e muitos outros na fila para serem entubados. Então, eu tinha que entubar uma senhora de 56 anos de idade. Ela com muita falta de ar, essa paciente ela pediu para ser sedada e para ser entubada porque ela não aguentava mais, com muita dificuldade para falar. Então eu tive a ideia de reunir a minha equipe do lado dela. Então segurei no braço dela e falei, olha, eu tenho bastante experiência no que eu vou fazer, a minha equipe é muito bem treinada, mas eu queria saber se eu posso orar com você antes de sedar você. Você acredita em Deus? Então os olhos dela se encheram de lágrima e ela falou assim, eu acredito e quero que você ore comigo. Então eu orei e pedi a Deus que Ele guiasse as minhas mãos e da minha equipe para que não houvesse nenhuma intercorrência no procedimento e também para que ela entregasse o coração dela a Jesus. Eu não sabia o que ia acontecer depois, se ela ia falecer ou se ela ia se recuperar e sair, mas eu entendi que ali era um momento de fazer o trabalho do Espírito Santo, né? De mostrar Jesus para aquela pessoa. E assim foi feito. No final das contas, a intubação foi uma intubação muito difícil. Apareceram ali intercorrências que eu não tinha previsto, mas depois acabou dando tudo certo. Mas aquilo foi um momento de muita comoção no meu trabalho. Eu não imaginei a magnitude daquele ato. A minha equipe ficou muito emocionada, as enfermeiras e técnicos de enfermagem, elas
encheram os olhos de lágrimas, de emoção. E depois, quando eu saí da sala, pessoas vinham me abraçar, agradecendo por aquilo que tinha acontecido. E não ficou por aí. Todos os outros pacientes que ainda estavam em máscara, ali com muita falta de ar, começaram a acenar para mim, me chamando, né? E aí eu me lembro muito bem que depois de tudo aquilo, aquele momento comovente, um deles acena, e aí eu cheguei perto dele e falei, o que aconteceu? Ele falou, sou pastor de uma igreja. Eu nunca vi uma coisa dessa acontecer. Eu quero parabenizar você, mas eu quero que você ore comigo também. Você pode fazer isso? Então eu tive a oportunidade de orar ali, no leito, ali com aquele pastor. Quando eu olhei para o lado, outra pessoa também, outro paciente estava me chamando, e eu já sabia o que era. Então eu segurei no braço dessas pessoas para transmitir confiança e orei e falei para elas entregarem o coração delas a Jesus. É isso. Deus seja louvado por isso. Eu quero agradecer a oportunidade que eu estou tendo nessa live, ao lado de especialistas, mas atrás de toda especialidade há um ser humano. Atrás de um médico há um cristão capaz de unir as duas coisas. Isso é um trabalho de Deus na sua vida, irmão Alisson. Porque o irmão continuou sendo médico, mas exerceu o seu papel de cristão. Eu tenho certeza que essa sua oração fez toda a diferença na vida e nas dificuldades posteriores à intubação que essa senhora de 56 anos passou e que no final deu tudo certo. E muito bom ver que atrás de um jaleco branco, por baixo de um jaleco branco, atrás daquela máscara, daquela viseira, tem um coração que bate, que sente, que se sensibiliza com o sofrimento alheio. É isso que nos conforta, doutor Alisson, ver um médico que cuida de nós, que arrisca a sua vida por nós. E a seu exemplo, eu tenho certeza, existem milhares, centenas de guerreiros anônimos, médicos, enfermeiros, que estão com o mesmo sentimento seu, estão com o mesmo desejo que você tem no coração de salvar vidas, de arriscar a sua vida por outras vidas. E essa experiência sua emociona todos nós, irmão Alisson. Aqui no chat a reação foi imediata. Foi imediata. A irmã Ana Esther Borsari está dizendo, experiência maravilhosa, Deus seja louvado. O irmão Reinaldo, Deus seja louvado grandemente, bela experiência, muito gratificante ouvir isso. A irmã Ercília, que experiência linda, Deus abençoe todos os médicos. A irmã Antônia Góes, Deus abençoe você, irmão Alisson. Aqui a irmã Antônia Góes, Deus abençoe você, irmão Alisson. Eu quero agradecer a oportunidade que eu acabei de ter nesse momento de ouvir os lábios de um médico, uma experiência como essa. É impressionante como essa pandemia, embora cause grande sofrimento, ao mesmo tempo, a providência de Deus nos traz alento, nos traz segurança, sabendo que profissionais de saúde estão se preocupando conosco. Doutor Alisson, que Deus abençoe o seu ministério, abençoe o seu dia a dia, da sua equipe e de todos os profissionais de saúde, médicos, aqueles que estão na limpeza, limpando os ambientes infectados, aquelas pessoas que talvez nós nem imaginamos que exercem um papel fundamental, que é o da limpeza, que dos serviços gerais, que talvez não sejam valorizados, mas que estão lá no dia a dia, prestando um serviço para a sociedade. E os médicos em geral, vocês são heróis anônimos que Deus está usando, vocês são anjos de Deus, enviados de Deus nesse momento para o combate
desta pandemia. Pastor Joraí, seguindo esse testemunho maravilhoso que acabamos de ouvir do Dr. Alisson, eu queria que o irmão, como pastor, como teólogo, falasse sobre os efeitos nefastos, as consequências terríveis, espirituais que esta pandemia pode causar. Eu queria que o irmão falasse um pouquinho se a igreja pode ser afetada, se a igreja já está sendo afetada, quais são as precauções que devemos tomar como cristãos, e uma delas eu creio que é exatamente a essência da fala do Dr. Boarim, que é o bom senso. O bom senso precisa prevalecer, nós precisamos deixar os nossos conceitos, nós precisamos deixar as nossas tradições nesse momento que estamos numa emergência mundial. Nós precisamos deixar de lado a justiça própria, o egoísmo, a hipocrisia. Precisamos deixar de lado tudo aquilo que vai provocar perdas de vidas. Precisamos ter inteligência e precisamos não ser dominados pelo senso comum. Afinal de contas, o senso comum ele não é fidedigno. Por isso que estamos trazendo aqui médicos especialistas. Aqui não é uma opinião, é fruto de uma pesquisa, é fruto de uma vivência. Eles estão vivenciando. E muitas opiniões que eu emito são frutos de mensagens de WhatsApp, de fake news. Quem sou eu, quem é o Rodney para emitir alguma opinião? Se eu não estudei, se eu não estou na linha de frente, se eu não conheço o problema em si, na realidade. Eu queria que o irmão Joraí, falasse exatamente sobre isso. Os efeitos, as ameaças espirituais que estão rondando o ambiente da igreja e a comunhão dos cristãos. Sabe, é muito fácil a gente se apegar a certas ideias, a preconceitos, né? E se polarizar até que nós somos afetados, né? Como nós falamos, nós começamos a ouvir sobre essa pandemia que estava acontecendo na China, depois foi para a Europa, depois para a América e outros lugares, e finalmente ela vem e bate a nossa porta, né? Quando ela vem e bate a nossa porta, as coisas mudam, né? Eu posso ter as ideias mais variadas sobre a pandemia, mas quando ela chega e bate na minha família, tudo muda, né? E depois que toma proporções como essa pandemia tem tomado agora, com milhões de pessoas que já perderam a vida, né? No começo, muitas pessoas negavam a existência dessa pandemia. Não existe pandemia, não existe esse vírus, isso aqui mas até que ela chega à nossa porta, aí nós começamos a ver pessoas queridas sendo infectadas, famílias inteiras sendo infectadas, pessoas queridas morrendo. Aí sim que bate aquele medo, né? Todo mundo começa a ficar com medo, e agora? E vai acontecer se eu for infectado por essa pandemia, o que vai acontecer comigo? E até o momento que você acaba sendo infectado. Há pouco tempo eu falei com um amigo aqui em Sacramento, que a esposa dele teve a pandemia, ele ficou cuidando da esposa, depois ele falou assim, não, eu nunca vou pegar essa pandemia, porque eu já cuidei da minha esposa, isso não vai acontecer comigo, até que agora, há uma semana atrás, ele foi infectado também pelo Covid, e estava passando muito mal. Eu falei com ele várias vezes essa semana, tive orando com ele, a gente vê a mudança de postura, quando a pessoa também é afetada por essa pandemia. Existe um outro fator também que é muito importante que eu queria colocar aqui. Algumas pessoas, elas têm aquele mesmo sentimento que tinha aquelas pessoas que eram infectadas pela lepra nos dias de Jesus. Pelo fato de elas ficarem isoladas, sabe, o isolamento, especialmente quem foi afetado, ninguém pode se aproximar, ninguém pode falar com essa pessoa tem aquele mesmo sentimento que tinha os leprosos. Assim me disse uma pessoa que foi afetada pela Covid. Eu me senti como um leproso. E não somente da doença em si, mas aquele sentimento que havia, que os judeus apontavam o dedo, dizendo que você ficou leproso, é porque você pecou contra Deus. O dedo de Deus está sobre você. Tá? E nós devemos ser muito cuidadosos. Às vezes nós falamos que essa é uma doença como uma praga do Egito, então nós perguntamos assim, e os nossos irmãos estão sendo afetados por essa pandemia? Será que eles não estão sendo protegidos por Deus? Será que é o dedo de Deus que está sobre ele, porque ele está sofrendo dessa pandemia? Como eu disse aqui no começo, é fácil até a gente apontar o dedo
e dizer que essa pandemia é para as pessoas que não estão, por exemplo, seguindo as leis da saúde, até que nós também somos afetados por essa pandemia, né? Mas uma coisa muito interessante, a gente percebe como que essa pandemia ela serviu também para unir o povo de Deus. O primeiro caso que nós tivemos nessa pandemia foi o caso da irmã Alexandrina, uma pessoa tão querida, muito ligada a nós, inclusive é família, é uma prima da minha esposa. Quando a irmã Alexandrina e o pastor Davi foram infectados por essa pandemia, os dois estavam hospitalizados, nós começamos uma sessão de oração e se criou uma corrente de oração no mundo inteiro, orando pelo pastor Davi e pela irmã Alexandrina, né? A gente percebe como o povo de Deus se uniu nesse momento, e é exatamente aí que nós precisamos nos unir mesmo, quando isso acontece. No final, nós percebemos que o irmão Davi, ele saiu dessa situação, né? E a irmã Alexandrina morreu, e muitas pessoas perguntam assim, mas por que Deus permitiu que a irmã Alexandrina fosse levada ao descanso, né? Eu tenho um texto aqui de Ellen G. White, está no livro Ciência do Bom Viver, que diz assim, há casos em que o Senhor opera decididamente por seu divino poder na restauração da saúde. Mas nem todos os doentes são sarados. Muitos são postos a dormir em Jesus. João, na ilha de Patmos, foi mandado escrever, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e suas obras o sigam. Vemos por aí que se as pessoas não forem restituídas à saúde, não deve ser, por isso, consideradas sem fé. Às vezes nós somos muito rápidos em fazer julgamento, né? Olha, não oramos com fé. Ou a pessoa que morreu não teve fé. Nós não podemos fazer esse julgamento nunca. Deus é soberano, Deus sabe todas as coisas, Deus sabe tudo do começo ao fim. E nós não podemos nos colocar na posição de Deus de julgar, né? E nem podemos dizer agora que uma pessoa que está infectada por essa pandemia, que ela está sendo castigada por Deus. Eu entendo que todas as recomendações que nós temos no Espírito de Profecia sobre a reforma de saúde que foi apresentada pelo irmão Boarim são válidas, logicamente são válidas. Deus quer que nós tenhamos uma vida saudável. Deus quer que nós tenhamos um sistema imunológico muito forte para enfrentar essas doenças, mas Deus é soberano, Ele sabe tudo. Às vezes nós não entendemos como é que Eliseu foi um homem cheio do Espírito Santo, um homem que operou tantos milagres, até quando lançaram um morto em cima dos ossos de Eliseu, esse morto reviveu, né? Quanto poder tinha esse homem, esse poder que vinha do alto, e nós vemos na Bíblia que ele morreu doente. Como é possível isso? Ele inclusive, trouxe à vida novamente aquela criança e restituiu a mãe, e depois ele morreu também de uma doença. Como é possível? Nós não entendemos os propósitos de Deus, é por isso que nós não podemos nos colocar como no lugar de julgar as pessoas. Mas o que nós podemos fazer como o Dr. Alex tem feito, né? Procurar animar as pessoas que estão doentes, levá-las aos pés de Jesus. E nós sabemos que nesse momento nós temos inúmeras pessoas mesmo dentro da igreja, que estão afetadas, estão infectadas por esse vírus, né? Muitos no início falaram assim, esse vírus não vai afetar pessoas da igreja, nós somos pessoas que conhecemos a luz, temos a reforma de saúde, isso não afeta a reformista. Isso é um mito que nós temos na nossa mente. Nós vivemos num mundo de pecado, desde que Adão e Eva pecaram, nós vivemos num mundo de pecado. Existem vários fatores que determinam por que as pessoas adoecem, e nós não devemos nos colocar na posição de julgar as pessoas, mas fazer uma grande corrente de oração. Nós sabemos que agora muitas pessoas estão infectadas. Nós tivemos um caso aqui no estado de Washington, um irmão muito querido, o irmão Jorge Pinha. Ele é casado com a irmã Irene Lima, a filha do pastor João Lima. Ele foi infectado por essa pandemia, foi hospitalizado e ficou 47 dias no hospital. Foi entubado também, foi sedado. No primeiro dia que ele entrou no hospital,
nós começamos uma sessão de oração todos os dias às 7 da noite, online. Várias pessoas entravam e nós fazíamos orações em favor do irmão Jorge. Inclusive, pessoas que não eram da igreja também participavam dessa sessão de oração, de orações que nós fazíamos, né? E pessoas foram impactadas, porque nesse momento nós falávamos de Cristo para essas pessoas. Hoje o pastor daquela cidade está visitando, tendo contato com pessoas que foram beneficiadas. Depois de 47 dias, finalmente o irmão Jorge saiu do hospital. Ele está em casa hoje se recuperando, ainda tem os efeitos, as sequelas dessa doença, mas nós continuamos orando pelo irmão Jorge. E é isso que nós devemos fazer com todos os irmãos. Sempre uma mensagem de esperança. O Senhor é fiel e justo para nos perdoar se nós confessamos nossos pecados. É um tempo de buscar a Deus em arrependimento, em confissão, conforme nós estudamos hoje, para sermos batizados com o Espírito Santo e sermos instrumentos nas mãos de Deus nesse momento tão crítico da história da humanidade, né? E que Deus abençoe as famílias dos nossos irmãos que estão infectados. Que Deus abençoe aqueles que perderam seus queridos. Nós queremos que isso vai ser por muito, muito pouco tempo. Muito breve, Jesus vai aparecer novamente e nós vamos ter o privilégio de abraçar os nossos queridos, né? Nós perdemos, no meio dessa semana, o pastor Ambrósio, um pastor muito querido. A última vez que eu estive no hospital, lá o Oásis Paranaense, eu estive fazendo tratamento com ele. Nunca imaginei que eu não veria mais o pastor Ambrósio aqui nesta vida. No sábado passado, perdemos o irmão Mateus e perdemos já dezenas e dezenas de irmãos. Mas, graças a Deus, nós temos a esperança, né? Nós somos o povo da esperança. Nós temos fé. Nós conhecemos a palavra de Deus. E Deus permite que essas coisas venham para nos sacudir, conforme disse o irmão Boarim ontem, né? Para que nós busquemos mais a Deus, para que nós consagremos mais a Deus. E vamos também buscar apoiar uns aos outros, orar uns pelos outros, nesses momentos tão difíceis da história da humanidade que tem afetado a igreja. É verdade que também essa pandemia tem um lado positivo dela, né? Nós conhecemos muitos irmãos, hoje é possível nós fazermos essa live. Eu estou aqui na Califórnia, o irmão Rodney está lá em Uberlândia, o irmão Alisson, o irmão Boarim estão lá em Curitiba, e os irmãos que estão nos bastidores já estão em Brasília, estão em outros lugares. Através dessa tecnologia nós podemos nos reunir. Isso também tem sido um grande benefício para o povo de Deus, né? E devemos usar esses meios que Deus colocou à nossa disposição para ajudar-nos mutuamente e orar uns pelos outros e criar círculos de oração em favor daqueles que estão afetados por essa pandemia. Eu gostaria muito do pensamento, do ponto de vista do Dr. Daniel Boarim sobre o senso comum, sobre o perigo do senso comum. Irmão Boarim, eu imagino que estamos vivendo numa época em que as redes sociais nos beneficiam. As redes sociais, como o irmão Joraí acabou de dizer, aproximam os que estão distantes. Eu estou no estado de Minas Gerais, o irmão está no Paraná, o irmão Joraí está na Califórnia, estamos aqui interagindo como se estivéssemos no mesmo ambiente, na mesma sala, e juntamente a isso, associado a isso, nós temos 544 pontos de acesso. Talvez tenhamos 1.000 ou mais de 1.000 pessoas aqui assistindo essa live nesse momento. Esse é o ponto positivo da tecnologia, é a maravilha da tecnologia, de usarmos a tecnologia de forma eficiente e inteligente. Mas ao mesmo tempo que nos trouxe benefícios, a popularização da informação, a velocidade da informação, as redes sociais são grandes divulgadores de fake news e propagação do senso comum. Eu queria que o irmão falasse um pouquinho, eu não sei se eu posso dizer frustração, mas é uma batalha talvez ingrata, né? Você estuda por 20 anos, por 30 anos, você cursa uma universidade, você se especializa, você faz o seu mestrado, o seu doutorado, a sua especialização, e de repente tudo aquilo que um médico, um especialista fala, não polarizado, não tendo esse cuidado, logicamente, que o irmão falou, mas vem o senso comum. E o senso comum, que não foi testado, que não foi analisado, metodologicamente analisado, que está presente no cotidiano e na vida das pessoas, que é passado de geração a geração,
que não tem validade nem invalidade, ele tem o seu local, ele tem o seu papel na sociedade, mas o senso comum ele não pode prevalecer sobre a ciência. A minha opinião não pode prevalecer sobre uma opinião médica. Alguém disse que um médico, um cirurgião, poderia ensinar a qualquer pessoa como extrair um apêndice em 20 minutos. Em 20 minutos eu aprendo como extrair um apêndice. Mas seriam necessários 6 anos por irmão Boarim, por irmão Alisson, por irmão Jim Davis, me explicar o que fazer se der alguma coisa errada. Então, é isso que precisamos entender nesta live, queridos irmãos. Nós não podemos permitir que o senso comum prevaleça. Precisamos confiar na ciência, porque a ciência também é fruto de Deus, Deus que promove essa inteligência. E vamos falar isso logo após o almoço, a partir das 16 horas, com a presença aqui da doutora Silvana, do doutor Márcio Araruna, neurologista formado pela USP. Nós estamos aqui falando com especialistas agora pela manhã, o doutor Alisson Lima e o doutor Daniel Boarim. E eu pergunto, irmão Daniel Boarim, como você se sente diante desse senso comum? Há uma certa frustração ou não? Isso se torna um elemento motivador para a sua carreira, para a sua missão de esclarecer. Porque eu tenho certeza, irmão Boarim, que o irmão não está aqui para manipular opiniões. O irmão está aqui para informar as pessoas o que elas devem fazer ou as escolhas que devem ser feitas mediante um conhecimento testado. Verdade, irmão Rodney. O mal da vulgarização, né? Nós temos que ter muito cuidado com a banalização de conceitos. Da mesma forma que as mídias sociais vêm contribuindo para divulgar coisas boas, coisas que procedem, que ajudam, que agregam, né? Também vem divulgando coisas ruins, né? Coisas que podem trazer sérios prejuízos, sérias consequências. Né? Erros de lógica, né, vêm sendo veiculados através das mídias. E a gente sabe que os 3 principais erros de lógica são o sofisma, a generalização e a confusão. Né? Conceitos vêm sendo confundidos, às vezes passando pelo crivo político, né, com interesses velados, né, eles vêm sendo veiculados para influenciar as pessoas, influenciar as massas, né? Então, a gente precisa realmente submeter todo tipo de informação, né, a um crivo. Né? Será que isso aqui procede? Será que isso aqui não procede? Né? Será que isso aqui tem fundamento ou não tem fundamento? Será que isso aqui merece atenção? Né? Ou simplesmente tem que ser jogado no lixo? Né? Precisamos ter muito cuidado, porque às vezes nós tomamos uma coisa útil, verdadeira, como falsa, e uma coisa falsa, inútil e até prejudicial, como verdadeira. E para isso, gente, precisamos de muito bom senso, muito critério. Nós temos que ir às fontes. Né? E nós sabemos que a fonte de toda a verdade qual é? É a palavra de Deus. Né? E quando a gente fala no conhecimento humano, nós temos 2 grandes pilares sobre os quais nós devemos sustentar qualquer argumentação, que é a experiência, né? Aquilo que a gente sabe que funciona, né? Aquilo que a gente sabe que ao longo dos séculos vem sendo praticado com bons resultados, não há como negar, e a ciência, né? Aquilo que se baseia no experimento, aquilo que se baseia não só na observação, mas na comprovação científica. Então, a experiência baseada em fatos, né, o empirismo racional, né, e, por outro lado, a ciência com comprovação. Se nós tivermos esses 2 pilares, então, aquele argumento, aquela informação, ela é verdadeira. Mas tem circulado por aí, irmão Rodney, muitos erros, como eu falei, erros crassos e perigosos, porque podem trazer consequências nefastas, erros de lógica. Né? Existe na matemática, vou tentar explicar de uma maneira simples, porque isso ajuda a responder a pergunta que o irmão me fez. É um conceito que quem é matemático, físico, chama-se regressão logística. Né? E muita gente que não entende isso acaba caindo num sofisma, né? Que você parte de uma premissa verdadeira,
né? Aquele conceito parece verdadeiro, ele engana, poxa, isso aqui é uma verdade, eu vou aceitar como fato, mas a conclusão é totalmente falsa. Então se transforma num sofisma, você pode cair num sortilégio, numa armadilha. E a gente sabe que o grande mestre dos sofismas, quem é? É Satanás. Ele usa até textos bíblicos para enganar. Ele tentou enganar o Senhor Jesus, não conseguiu. Tentou ludibriá-lo, não conseguiu. O segundo Adão, né? Mas conseguiu ludibriar o primeiro Adão, a primeira Eva, usando até argumentos verdadeiros, mas com conclusões totalmente falsas. Eu vou dar um exemplo simples que circula muito no mundo da medicina, inclusive alguns médicos que vão nas mídias sociais falar sobre isso. Eles dizem assim, olha, o colesterol alto, isso aí não quer dizer nada, porque tem muita gente com o colesterol alto e que não tem problemas cardíacos. Né? Isso é verdade? O que eles estão dizendo é verdade. Mas eles chegam numa conclusão falsa. E qual é a conclusão falsa? Então, não se preocupe com o colesterol, porque tem muita gente com colesterol alto e que não sofre do coração, não tem aterosclerose, não morre de infarto, não morre de derrame. Isso, gente, é um sofisma. Porque se você fizer uma regressão logística, você divide em 4 quartis. Né? Você vai ter pessoas com colesterol alto e que não têm problema cardíaco, vão viver 100 anos, colesterol alto, e nunca vão ter problemas. Irmão Rodney, deu uma travada? Estou ouvindo, pode prosseguir. Irmão Rodney? Pode prosseguir. Já estamos de volta, pode prosseguir. Isso aqui travou a imagem. E isso, se as pessoas perderam, não vão entender nada. Então, se você tem... Estão entendendo? Estamos entendendo. Então, você tem as pessoas com colesterol alto. Dentro do grupo, do universo, da amostragem, vejam bem como é o pensamento científico lógico, racional, inteligente. Dentro da amostragem das pessoas que têm um colesterol alto, e eu estou me referindo especificamente ao LDL, mas eu não quero entrar em detalhes para não confundir vocês. Vamos falar em colesterol alto. Você tem as pessoas que podem morrer do coração por causa desse fator de risco, e você tem as pessoas que não morrem do coração, que vivem 100 anos com colesterol alto e morrem de outra causa. Então, qual é o erro de lógica? Você pegar esse filão das pessoas que têm um colesterol alto e não morrem do coração, não morrem de problemas cardiovasculares. Só que quando você faz uma regressão logística, você vê que é muito maior o número de pessoas com colesterol alto, né, com LDL colesterol elevado, e que morrem do coração e que morrem de derrame ou infarto. Então, você fez já uma regressão logística com colesterol alto e 2 situações, quem morre do coração e quem não morre. Agora, vamos continuar na regressão logística com as pessoas que têm um colesterol baixo. Um colesterol baixinho. Tem muita gente que tem um colesterol baixinho e que morre do coração. Olha lá, não parece um paradoxo? Poxa, tem sim gente com colesterol baixinho, insignificante, e que tem um derrame, que tem um infarto. Então, isso não tem nada a ver. É o que argumentam, né, esses protagonistas do sofisma. Ok? E esses sofismas, esses fake news, se baseiam exatamente nesse erro de lógica. Tá? Então, tem esse pessoal que tem um colesterol baixinho, né, e morre do coração. Então, não tem nada a ver. Mas se você pegar o grupo, o universo das pessoas que tem um colesterol baixinho e não morre do coração, é muitíssimo maior. Aí a gente faz, né, aquela correlação linear matemática com o estudo do p-valor, do R, com aqueles dados estatísticos todos que nos dão nível de significância para uma pesquisa, e você termina a regressão logística. Qual é a conclusão? Existe uma relação matematicamente plausível, cientificamente comprovada e estatisticamente robusta entre o colesterol alto e a doença do coração, o risco de morrer do coração, colesterol LDL, e entre o colesterol LDL baixo e proteção contra doenças cardíacas. Embora, segundo a curva de Gauss, existem exceções. Pessoas que vão ter o colesterol baixinho
e vão morrer de outra causa, não vão ter problemas cardíacos, isso é o lógico, colesterol baixinho que não vai morrer, mas colesterol baixinho e que vai morrer, e colesterol alto, né, altíssimo, que não vai ter nenhum problema do coração por causa do colesterol alto. Vocês perceberam 4 possibilidades aí de você escapar pela tangente e chegar a conclusões absurdas? Isso acontece com a vacina também. Você vai ter situações em que a vacinação pode levar a efeitos colaterais desastrosos, danosos e fatais. Mas se você pegar o universo das pessoas com números estatisticamente conclusivos, razoáveis, né, esse grande universo das pessoas que se vacinam e que se beneficiam da vacina, gente, esse universo é muitíssimo maior e matematicamente plausível. E a matemática é uma ciência divina. Os números não enganam. Quando você tem números certos, numa análise certa e razoável, porque as pessoas também podem se servir dos números para criar raciocínios enganosos. Isso aconteceu quando diziam que havia muito mais mortos de Covid. A imprensa fez isso para criar um verdadeiro terror, porque eles ganham Ibope quando divulgam notícias ruins, dificilmente uma notícia boa da Ibope, e eles diziam que tinha muito mais gente morrendo de Covid em Portugal do que no Brasil. Mas Portugal tem pouco mais de 10 milhões de habitantes, e o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Esse tipo de análise não tem valor. Você tem que fazer uma análise relativa. Eu não estou aqui minimizando a importância da pandemia de jeito nenhum, a gente tem que tomar todo cuidado, é uma pandemia que está matando em todos os lugares, mas eles se aproveitavam dos números para justificar um raciocínio, né, cheio de parcialidade e cheio de falhas, para enganar, para ludibriar, né, e para levar as pessoas, né, para o seu lado polarizado e politizado. Isso a gente vê muito, irmão Rodney. E nós temos que ter cuidado, muito cuidado, com essas falsas análises e com essas falsas interpretações. Vocês percebem como é sutil? Como o engano é sutil? Né? E eu gostaria de terminar, desculpa, eu estou me estendendo um pouquinho, o irmão Joraí colocou com muita propriedade, né? E eu gostaria de completar o raciocínio dele. Né? Nós não estamos livres. Ele disse, nós não estamos livres. E muitas pessoas, como Eliseu e como servos de Deus, morrem doentes. Muitas pessoas, mesmo levando uma vida saudável, mesmo observando os princípios do espírito de profecia sobre reforma de saúde, podem adoecer. E agora, é o mesmo raciocínio da regressão logística. Nós podemos acrescentar muitos anos à nossa vida, mas o mais importante não é isto, é acrescentarmos mais vida aos nossos anos. Anos à vida e vida aos anos. Qualidade, não só quantidade de vida. E um raciocínio mais claro, né? Um discernimento espiritual que só o Espírito de Deus nos pode dar. Mas se a sua mente estiver embrutecida, irmão White fala isso, por uma alimentação errada, você não vai conseguir discernir certos erros. Repito, se a sua mente estiver embrutecida por causa de um estilo de vida nada saudável, você vai ter muita dificuldade de distinguir o certo do errado, o verdadeiro do falso. Então, o objetivo da reforma de saúde não é blindar você, colocar uma redoma em volta de você, de modo que você não vai pegar Covid, de modo que você não vai adoecer. Não é isso. É para que você tenha um discernimento mais refinado, mais apurado, possa entender essas verdades maravilhosas, essas certezas maravilhosas da palavra de Deus, de uma forma mais clara, né? De modo que você possa potencializar o seu raciocínio, a sua inteligência espiritual, para discernir o verdadeiro do falso. E para que você, ainda que acrescente, veja bem, se essas verdades do Espírito de Profecia, essas verdades da ciência sobre alimentação, estilo de vida, né, funcionarem para você, e elas vão sempre funcionar, mesmo que você acrescente apenas 1 ano à sua vida. Quantas almas você pode salvar neste 1 ano a mais que você vai ganhar de vida, que seja 1 semana a mais? Quanto trabalho maravilhoso, qualitativo e não só quantitativo, você pode realizar em 1 semana a mais de vida que a reforma de saúde vai lhe proporcionar. Quanta bênção você pode significar para o mundo. Né? E agora, completando também o raciocínio aí do irmão Alisson, né? A questão do trabalho médico, né? Todo médico, para ser um médico completo, que lindo que ele colocou, que lindo.
né, tem que ser também um missionário. E todo missionário, para ser um missionário completo, ele tem que também ter uma índole médica, juntando, como fazia Jesus, a cura do corpo com a cura do espírito. Em Cristo somos mais do que vencedores. Me acompanhe na leitura. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Portanto, aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes igualmente justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. E agora eu convido você, internauta, a ouvirmos o grito de vitória, o hino de vitória de Paulo, o hino paulino. São perguntas retóricas que precisamos entender. Talvez não vamos ter respostas a essas perguntas, mas elas são necessárias. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Qual é a conclusão que devemos chegar diante dessa pandemia, diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quem nos poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais. Ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmão Boarim, o que esse hino de vitória, o que essas perguntas retóricas paulinas dizem a cada um de nós, diz também ao médico Boarim, ao cristão Boarim, ao ser humano Boarim. O que essas palavras refletem na sua vida, no seu cotidiano, Dr. Boarim? Irmão Rodney, essas palavras me emocionam, essas palavras me comovem, essas palavras nos transportam, né, em pensamento ao final feliz, né? E eu gostaria de arrematar com o livro do final feliz, que é o Apocalipse. Vocês já conhecem, mas sempre que eu leio esse texto, eu me emociono. Só para complementar, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Não vai existir mais coronavírus, não vai existir mais sofrimento, não vai existir mais necessidade. Quer dizer, a nossa profissão, né, irmão Alisson? Quer dizer, médico, né? Para que todos terão perfeita saúde. Aquele que vencer, e aqui deixa claro, aquele que vencer herdará essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Que privilégio, né? Nós sendo chamados, sendo tratados como filhos de Deus. Isso começa agora, como nós explicamos ontem. O céu começa aqui, quando nós
nos entregamos ao Senhor, quando nós dobramos o joelho para orar, quando nós temos comunhão com Deus, oramos sem cessar. Muita oração, muita força. Pouca oração, pouca força. Através dessa entrega, dessa comunhão, Jesus está perto de nós. Eu sempre costumo dizer, o grande médico, né? Para nós que somos pequenos médicos, né? Apenas discípulos do Senhor, né? Precisamos do grande médico ao nosso lado para nos inspirar e guiar as nossas mãos e orientar as nossas decisões. Sem ele nada somos, mas tudo podemos naquele que nos fortalece. Amém, Dr. Boarim. Quero agradecer a sua participação, foi fundamental para o esclarecimento, para o enriquecimento aqui do conteúdo desta live. Que Deus o abençoe. Obrigado por nos relembrar as promessas apocalípticas. Alguém disse que as promessas de Deus são como beijos de Deus que nos asseguram seu amor. Todas as vezes que lemos uma promessa de Deus, estamos recebendo de Deus um beijo na nossa face, garantindo a presença do seu amor. Muito obrigado, Dr. Boarim. Agora, Dr. Alisson, para a nossa conclusão, o que esses textos, o que estas palavras paulinas, o que essas perguntas retóricas, o que essa expressão mais do que vencedores diz a você, Dr. Alisson, como médico, como cristão e como ser humano? Eu quero finalizar a minha participação esta manhã, trazendo uma palavra de ânimo e esperança para todos vocês, queridos irmãos que estão nos acompanhando. Estamos realmente vivendo momentos muito difíceis, mas aqueles que tiverem firmados em Cristo Jesus certamente serão vitoriosos. Eu quero deixar um texto aqui que me acompanha desde a adolescência e agora, como médico, eu sempre profiro para as pessoas que estão angustiadas e precisando de uma palavra de esperança. E eu quero dizê-la para você porque ela tem poder, porque é a palavra de Deus. Está em Filipenses 4:7, que diz assim: e a paz de Deus, que excede, que supera, que sobrepuja todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Deus te abençoe,